Olá novamente. No vídeo anterior eu apresentei ao credo apostólico e o lugar dele sob a autoridade da Bíblia. Agora nós entenderemos a utilidade ou a função do credo apostólico. Depois da morte dos apóstolos, a igreja precisou formalizar suas crenças e os seus procedimentos. Foram escritas regras de fé que culminaram no atual credo apostólico. De acordo com o pastor e doutor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Hermes Tem Maia, nós temos uma definição que eu gostaria de ler, que diz o seguinte: os credos não pretendem ser uma exposição exaustiva da fé, antes consistem numa declaração dos pontos considerados essenciais. Serviam como ensino proposital a respeito da fé cristã, ao mesmo tempo em que combatiam ênfases ou ensinamentos. Os candidatos à profissão de fé estudavam a doutrina a fim de que pudessem declarar publicamente sua fé de forma responsiva. E essa é uma das razões pelas quais você está estudando o credo. Em sua profissão de fé, você responderá a perguntas relacionadas às afirmações contidas nesse documento. Outra razão, e a principal delas, é que no estudo anterior fomos confrontados com um impasse. Deus nos deu a sua lei e por causa do pecado não conseguimos cumpri-la. Reconhecemos nossa completa impossibilidade de agradar a Deus através de boas obras, bem como nosso estado de absoluta perdição. Os ensinos contidos no credo apostólico nos mostram como o próprio Deus solucionou esse problema. Todo edifício do cristianismo foi construído sobre esta solução divina. Para concluir, eu preciso explicar em que sentido nós dizemos que o credo apostólico é um dogma da igreja. A importância do credo é tão grande que ele é considerado um dos dogmas da igreja. Dogmas são crenças que estão no coração do cristianismo. Nesse sentido, um dogma é diferente de uma doutrina denominacional ou de um ensino indiferente. Uma doutrina denominacional é abraçada pelos membros de um grupo cristão em particular e desconsiderados por outros. O ensino indiferente pode ou não ser aceito sem prejuízo à fé cristã ampla. O dogma, porém, é inegociável. Então nós temos aí nesse quadro esses exemplos, né, de doutrinas denominacionais. As igrejas batistas, por exemplo, abraçam a doutrina do batismo por imersão e não permitem o batismo de bebês. Já na IPB, por sua vez, acredita na doutrina do batismo infantil. E para você ser um batista, você deve submeter ao batismo por imersão e não pode batizar os filhos pequenos. Agora, para ser membro da IPB, você deve batizar os seus filhos ainda bebês. Batistas e presbiterianos são irmãos em Cristo, pois ambas as denominações acreditam no credo apostólico. No entanto, as distinções de doutrina configuram identidades denominacionais próprias. Quando olhamos para o exemplo de ensino indiferente, nós podemos observar o exemplo de irmãos de uma mesma igreja, por exemplo, igreja presbiteriana, que tem um entendimento diferente a respeito da passagem de Marcos 14, 51 e 52, em que ali consta um jovem que se retira ali daquela ocasião desnudo. Ou ainda podem discordar sobre o autor da carta aos Hebreus. E apesar de terem opiniões diferentes, isso não exige que eles sirvam a Deus em denominações diferentes. Já os dogmas, como por exemplo o credo apostólico, por sua vez, afirmam pontos de doutrinas indubitáveis da Escritura, verdades claras e centrais para o cristianismo. É importante, então, pensarmos a respeito disso, que negar o credo apostólico significa declarar-se não cristão. Isso porque grupos que se dizem cristão e não acreditam nas verdades contidas no credo, por exemplo, como as testemunhas de Jeová e os espíritas, eles estão basicamente negando o cristianismo, porque eles discordam
dessas verdades tão centrais contidas no Credo Apostólico. Bem, já caminhando para o final dessa aula, eu gostaria de mais uma vez reforçar que se por acaso você tiver alguma dúvida ou mensagens, aí na página do aluno você tem uma aba PIR que você pode enviar a sua dúvida ou deixar alguma mensagem. E já ali na página do curso tem um campo perguntas e respostas que você pode acessar e então encontrar ali as perguntas e as respostas e também os comentários. Nós, por hora, não temos aqui nessa aula o exercício, mas é importante que você se dedique a memorizar o Credo Apostólico. Essa aula, então, não tem atividade, como eu disse, e mesmo assim, né, lembrando que você deve marcar a aula como concluída para que no final do curso você possa baixar o seu certificado. Então é isso, por hora é esse o conteúdo. Se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte, em que estaremos estudando o Credo Apostólico e a Trindade. Então é isso, até lá, fique na paz do nosso Redentor.